paz, meus irmãos. Uma grande alegria estar aqui de volta. É muito bom voltar para cá e encontrá-los aqui. Nós nos sentimos sempre muito felizes de lembrar, das coisas que nós passamos. E como disse o presbítero Jatir, quando eu deixei aqui esse campo, éramos eu e Lorena, e hoje nós já estamos dobrando a meta. A meta estava aberta, a gente alcançou e aí a gente dobra. Mateus nasceu com 1 ano e 5 meses, a Fiorella está nesse momento sendo gestada, ali com a Lorena. Os irmãos talvez se lembrem que eu tinha dito que eu gostaria de ter 4. E aí eu recebi um conselho dizendo assim: tem o primeiro, depois você vai ver se você vai querer outros. E por enquanto a gente quer, viu, meus irmãos? É cansativo, a gente não nega, não. Eu comentei com alguns irmãos que eu estou tendo algumas experiências diferenciadas no culto, Não sento mais na frente, eu sento atrás para poder acalmar a criança quando necessário. Mas até nisso a gente vê graça e aprendizado da parte do Senhor. E hoje é um grande prazer retornar a esta casa, onde eu passei 5 anos, de 16 a 2020, e deixei aqui esse campo com muitas saudades, com muitas expectativas, e é sempre muito bom voltar aqui e vê-los firmes também, se multiplicando, as novas gerações aparecendo, graça de Deus nas nossas vidas. E hoje, meus irmãos, o último domingo do ano, como a gente costuma dizer, se alguma coisa não foi feita, já não dá tempo mais, temos que esperar 2025 começar, mas eu acredito que é sempre muito bom olhar para a palavra de Deus e trabalhar coisas importantes para o nosso aprendizado e para a nossa maturidade. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu quero ler os últimos versículos desse capítulo, os versículos de 28 a 30, e eu quero usá-los, meus irmãos, porque esse foi um texto que em muitos momentos desse ano o Senhor usou para trabalhar no meu coração algumas questões que eu não entendia, continuo não entendendo, mas trabalhamos a confiança acima de todas as coisas. Essas palavras são conhecidas, eu acho que é possível que todos já tenhamos ouvido essas palavras sendo utilizadas, mas eu sempre defendo que quando nós expomos a Escritura no seu contexto mais amplo, as palavras bonitas ficam ainda mais bonitas. Então eu quero mostrar para os irmãos que por meio dessas palavras Jesus não está apenas fazendo um discurso para acalmar o nosso coração, mas ele está abordando um problema complexo que às vezes parece insolúvel, mas que podemos ainda assim ter certeza de que mesmo em meio às nossas perguntas mais difíceis, nós podemos achar o que nós precisamos na presença do nosso Salvador. Por isso, vamos ler Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. E eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor neste momento. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 29, todos juntos, que quem puder, vamos acompanhar agora a leitura da palavra do Senhor com as nossas vozes, lendo todos nós o versículo 29. Vamos ler? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Deus, a porção da nossa herança, Tu és a alegria do nosso viver, Tu és aquilo que nós precisamos para nos mantermos firmes, sem vacilar na obediência ao Senhor. E agora que a Tua palavra foi lida e será exposta mais uma vez, nós rogamos pela iluminação do Teu Espírito que vai nos conduzir à verdade e ao conhecimento de quem o Senhor é. Que assim o Senhor possa operar mais uma vez através da pregação da Tua palavra. Volte vazia.
mas faça aquilo para o qual ela foi designado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estar cansado e sobrecarregado, meus irmãos, é algo comum a todos nós, nesse mundo caído, pecaminoso e cheio de coisas que não finalizam sem finalizar. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil, quando nós pensamos na estrutura em que nós estamos inseridos, de 24 horas, 7 dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano, nós costumamos observar que muitas vezes essa estrutura é insuficiente para realizar tudo aquilo que nós precisamos e queremos. Na verdade, eu acredito que é insuficiente porque aquilo que nós precisamos, querendo ou não, os prazos estão correndo e aquilo que nós queremos sempre tem que ser adiado em virtude daquilo que nós temos que fazer por obrigação. Então, muitos de nós esperamos o final do ano para poder fazer pelo menos uma parte daquilo que ao longo do ano a gente intenciona fazer e não dá tempo, e aí a gente corre contra o próprio tempo para tentar encontrar algum alívio aí para a nossa alma nesse sentido. Por isso, estar cansado e sobrecarregado é uma sensação familiar para nós. Quando a gente percebe que não tem como nós administrarmos o nosso tempo da maneira que nós gostaríamos, por exemplo, isso é algo que nos cansa e que nos sobrecarrega. Dizem que quando uma pessoa observa quanto tempo já passou e não tem certeza de quanto tempo ainda tem pela frente, o desespero começa a tomar conta. E aí as pessoas começam a ir atrás daquilo que tem sido ensinado como sendo a razão pela qual nós existimos, que é a própria felicidade. Então, se você quer ser feliz, não perca tempo com aquilo que te impede. Vai e faz, porque a vida é curta, o tempo é curto, mas nós percebemos, né, meus irmãos, que não é simplesmente uma questão de querer. Nós estamos sujeitos a uma estrutura de autoridade, de necessidades, que nem sempre nos dão tempo para fazer o que nós queremos. Por isso, ficamos cansados e sobrecarregados. Um outro tipo de descanso que nós precisamos em momentos assim, é quando o cansaço e a sobrecarga têm a ver justamente com o acúmulo de coisas para fazer. E eu não digo apenas na questão de trabalho. Nós estamos sempre circundados de agendas lotadas o tempo todo. Nós nos ocupamos muito. E eu quero dizer para vocês que, assim como todo pai de criança de primeira viagem, a gente às vezes se pega pensando, eu não sabia que era tão difícil assim. E eu me lembro de vários momentos em que 6 horas da tarde parecia que tinha um trator passando em cima de mim e a única coisa que eu queria era dormir. Mas eu não conseguia, porque eu tinha um menininho que precisava dormir. E aí a gente tem que fazer o menininho dormir. E nisso você fica ali balançando, indo para frente, para trás e pensando, quando será que isso ficou tão difícil? E aí vem o cansaço, e aí vem a sobrecarga, porque você faz uma vez, mas no dia seguinte tem de novo, e de novo, e de novo, e assim por diante. Quantos de nós também não nos sentimos cansados e sobrecarregados, quando depois de uma grande tarefa terminada, a gente se lembra que tem outra, e depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente. Cansaço e sobrecarga, portanto, meus irmãos, tem sempre uma razão para acontecer. Mas eu gostaria que os irmãos percebessem que Jesus não está falando aqui desse tipo de cansaço e de sobrecarga. Por quê? Porque o capítulo 11 é um capítulo em que Jesus fala coisas muito duras. E eu queria passar rapidamente aqui por essas coisas para que os irmãos entendam. Jesus finaliza um capítulo cheio de discursos duros e difíceis, falando de cansaço e de sobrecarga. O que causa esse cansaço e essa sobrecarga? Eu defendo, meus irmãos, que Cristo é a solução para todo tipo de cansaço e de sobrecarga. Se assim você se sente no dia de hoje, você certamente pode encontrar o seu alívio em Jesus Cristo. Mas eu acredito, irmãos, que aqui nós não estamos falando desse cansaço do dia a dia, dessas dificuldades que a nossa natureza caída impõe sobre nós. Nós estamos falando aqui de um tipo de cansaço e de sobrecarga que é resultado daquilo que Jesus está denunciando no seu discurso anterior. Portanto, eu queria rapidamente fazer um resumo do capítulo 11 aqui para os irmãos,
para vocês perceberem como entender essas palavras tão doces de Jesus num tempo tão difícil de discursos tão duros. Inclusive, isso mostra para nós o quanto a natureza de Jesus era tão espetacular, porque Jesus era capaz de falar coisas difíceis de serem ouvidas, mas ao mesmo tempo de proferir palavras de consolo. Palavras de consolo, portanto, não são resultado de uma natureza mais calma, mas sim de um uso correto daquilo que nós temos que fazer. Então, há espaço na nossa vida para dureza, às vezes, do discurso, mas também precisa haver espaço para essa finalização mais leve. Ou seja, você que é uma pessoa mais dura, você às vezes vai olhar para o que Jesus está falando e vai falar assim: esse Jesus é dos meus, esse Jesus fala mesmo. Mas aí Jesus termina esse discurso duro com palavras doces. E aí é que a gente começa a entrar em parafuso, porque parece que não combina, parece que não tem como você assimilar. Como é que Jesus pode ser tão duro, mas ao mesmo tempo tão suave e tão consolador no final? Como que Jesus conseguia fazer isso? Quero mostrar então para vocês que no começo do capítulo 11, Jesus estava, depois de ter instruído seus discípulos, a ensinar e a pregar nas cidades. E esse ato de Jesus de ensinar e pregar nas cidades, meus irmãos, não foi bem sucedido num ponto de vista de arrependimento. Vocês vão perceber que o Senhor Jesus, primeiro, ele começa a falar sobre quem era João Batista, falando que João Batista foi aquele que veio antes dele para preparar o povo para a sua própria vinda, mas o povo não atentou para isso. Então Jesus termina essa primeira parte, eu estou me referindo aqui aos versículos de 7 a 19, dizendo isso: João me anunciou, eu cheguei, mas vocês não ouviram, vocês não acreditaram, vocês me ouvem e dizem: ele é glutão, ele tem demônio, ele não merece ser ouvido. E aí Jesus começa, depois disso, a increpar. É uma palavra que aparece aqui no versículo 20, que fala sobre uma fala bem contundente em relação às cidades nas quais ele pregou e não viu arrependimento. Ele fala aqui de Corazim, ele fala de Betsaida, ele fala de Cafarnaum, ele fala aqui de cidades nas quais ele passou e ele não encontrou o que ele queria encontrar. E ele diz, inclusive, para Cafarnaum: você acha que você vai para o céu? Você vai descer para o inferno, porque se em Sodoma os milagres que eu fiz tivessem acontecido, ela teria permanecido até o dia de hoje. Então veja, Jesus está aqui, meus irmãos, falando sobre pessoas que não ouvem, pessoas que não o acompanharam em arrependimento, não reagiram da forma que ele esperava. E aí depois, no versículo 25, Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Em outras palavras, tem pessoas que elas realmente não vão ouvir, porque não é para elas. E aqui eu acredito que nós entendemos, meus irmãos, a tensão desse capítulo. Você que está lendo, certamente você vai se perguntar: quem sou eu? Eu sou aquele que ouve e não se arrepende? Ou eu sou aquele que ouve e se arrepende? Eu sou aquele para quem essas palavras foram ditas ou não? Essa é uma tensão sempre muito presente naquilo que Jesus falava, porque Jesus não apenas agia, mas também performava milagres das mais diferentes naturezas, mas ele nem sempre via arrependimento. E os evangelhos nos contam essa história justamente para que eu e você possamos também reagir desta forma. Nesse sentido, então, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui, que causa sobrecarga, que causa cansaço, é exatamente o seguinte: é quando você se compara, se avalia de acordo com aquele padrão de arrependimento que a palavra de Deus exige, e você se vê aquém disso. E você diz: parece que eu não consigo chegar lá, parece que nunca é suficiente, parece que eu não consigo corresponder às expectativas por santificação que a palavra de Deus me coloca. É isso, meus irmãos,
que deixa a gente cansado e sobrecarregado. Se você é um servo de Deus, você sabe que a missão mais difícil que nós temos nesse mundo é justamente obedecer a Ele num mundo onde as pessoas não desejam, não esperam e não têm essa expectativa. Você que talvez não tenha parentes que se reuniram agora no final do ano, de maioria cristã, você que sabe que as festas aí, as celebrações não têm Jesus como centro, você sabe o quanto é difícil esse tipo de situação. Você sabe o quanto é difícil trabalhar num lugar onde não existe o temor de Deus, onde as pessoas são ruins, onde as pessoas parecem que elas querem sempre tomar o lugar uma da outra. Você sabe o quanto é difícil ser um filho de Deus e fazer aquilo que a palavra ordena num mundo onde isso não acontece. A você, Jesus diz nessa noite: venham, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ou seja, você que quer ser uma pessoa obediente, você sabe que esse é o alvo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais necessário. O cansaço aqui, meus irmãos, é de se analisar, é de se comparar com o padrão da palavra de Deus e se ver insuficiente. E eu quero falar sobre isso porque talvez para você isso não seja um problema. Talvez quando você se compara com o padrão da palavra de Deus, você diz assim: eu não sou o que eu devia, mas o que eu sou já está bom demais, porque é o máximo que eu consigo. É exatamente aí que está o ponto do cansaço. Se a sua fé, meus irmãos, e o exercício da sua fé não te deixa cansado, não te deixa sobrecarregado, quer dizer que você está, de alguma forma ou de outra, se adaptando àquilo que o mundo coloca sobre você, para que justamente a sua jornada fique mais leve. Quantas vezes você já não se pegou pensando assim: eu não posso ser tão contundente na pregação do Evangelho, as pessoas vão me achar chato. Eu não posso ser uma pessoa que fica falando, porque senão as pessoas vão me achar inoportuno, elas não vão me querer perto delas. Alguns, já que esse linguajar tem se tornado muito comum, eu vou queimar uma ponte, eu vou deixar de me aproximar daquela pessoa. Meus irmãos, essa fé não deixa ninguém cansado, essa fé não deixa ninguém sobrecarregado. É a fé mais simples e fácil de se viver nesse mundo. É simplesmente não falar, não abrir a boca, não se pronunciar, não se manifestar e simplesmente deixar as coisas acontecerem. Você dorme tranquilo no final do dia. Mas Jesus não falou essas palavras para a gente que vê a necessidade da obediência e do arrependimento assim. Para você que está desesperado porque parece que nunca chega naquele patamar, Jesus disse: eu posso aliviar o seu cansaço e a sua sobrecarga. Meus irmãos, eu tive uma experiência pregando esse ano que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui pregar na igreja de um dos meus professores de seminário, lá em São Paulo. E a experiência em si me deixou assim, de cabelo em pé. Porque do mesmo jeito que o presbítero Jatiri está aqui, olhando bem de perto para mim e me avaliando, eu estava vendo meu professor fazendo a mesma coisa comigo quando eu estava pregando. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Tremi na base mesmo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu fui convidado para falar no evento de adolescentes da igreja dele. Depois eu dirigi a palavra a toda a igreja no domingo. E num certo momento eu falei para os adolescentes deles assim: eu sei que vocês moram na principal cidade onde alguém que quer se dar bem na vida pretende ir. Eu mesmo fui para São Paulo, fiz meu seminário lá, e qualquer pessoa que quer conseguir alguma coisa precisa ir para lá, para estudar, para comprar e assim por diante. Agora, eu quero dizer para vocês que moram aqui, a cidade onde todo mundo precisa vir em algum momento da vida para conseguir alguma coisa, você não vai conseguir. Não é o vestibular, não é a faculdade, não são as oportunidades que devem fazer de você alguém que pretende, por ficar aqui, direcionar o foco para lá. O que você está buscando não pode ser encontrado nem aqui, nem no vestibular, nem na faculdade e nem em lugar nenhum. E aí, meus irmãos,
Por que essa experiência foi interessante? Porque assim, eu só fiz a minha carreira ministerial no interior, onde a vida das pessoas é corrida, mas ainda há certo tempo para um contato pessoal mais próximo. Agora, em São Paulo não é assim. Em São Paulo as pessoas perdem muito tempo se deslocando do trabalho para casa, voltam tarde, acordam cedo, gente acordando 3, 4 horas da manhã para pegar o ônibus, para trabalhar. E o primeiro ponto, não de discordância, mas que as pessoas chegavam em mim depois e falavam: mas pastor, se não for assim, como é que a gente vai viver? Se não for para fazer tudo isso, como que a gente vai sustentar a nossa casa, a nossa família? Não cai do céu, pastor, tem que trabalhar, tem que estudar. E é esse, meus irmãos, o desafio que nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a resolver hoje. Porque se nós observarmos a nossa vida como direcionada para essas coisas, nós estamos dizendo para as pessoas do mundo onde nós habitamos que nós e eles têm exatamente os mesmos recursos para viver. O crente tem que trabalhar, o crente tem que estudar, o crente tem que se dedicar, e nós temos que suar a camisa para poder realizar os nossos sonhos. Como é que o crente vive? Qual que é a nossa diferença em relação a isso? Se nós temos as mesmas expectativas e os mesmos meios para chegar onde a gente quer, qual é a nossa diferença? Está aí, meus irmãos, uma das causas do cansaço e da sobrecarga. Essa é uma questão que tem me preocupado bastante. Eu estou criando uma criança que daqui a pouco vai crescer e daqui a pouco vai querer também esse tipo de coisa. E essa é uma das minhas preocupações. Como ele vai olhar para mim, para o meu cansaço, para como a gente chega no final do dia, todos os dias, e não olhar para mim do mesmo jeito que um menino descrente olharia para o seu pai, e olharia nele até de uma forma até desesperada: nossa, parece que a vida é assim mesmo, não tem outro jeito. Vejam, meus irmãos, a nossa vida e o nosso testemunho precisam levar em conta essa diferença em relação à nossa vida e o nosso futuro. Todas as vezes que eu me pego perguntando sobre isso, esse texto falou muito ao meu coração, porque é exatamente desse tipo de cansaço e de sobrecarga que Jesus está falando. Você quer aprender a viver nesse mundo confiando nele? Você quer ser obediente? Se você quer, então você sofre mais do que os outros, porque você quer ser diferente dos outros. Você quer criar os seus filhos diferente, você quer ser diferente, você quer ganhar o seu dinheiro diferente. Hoje mesmo de manhã eu estava achando sensacional que as perguntas, quase todas as primeiras, eram sobre dízimo. Como dizimar corretamente. Meus irmãos, essa é a minha preocupação que só o crente tem. Você já parou para pensar nisso? Se você não fosse crente, ou se você fosse um crente assim, que não se cansa nem se sobrecarrega, você resolveria essa questão simples assim: uai, se eu preciso pagar uma conta, se eu às vezes me aperto no final do mês, então eu não dou o dízimo. Agora, nós que somos cristãos, a gente diz: não, eu não posso me dar esse luxo, eu preciso responder com obediência, com gratidão ao Deus que proveu tudo aquilo que eu tenho. Então eu preciso pensar: como é que eu vou dar conta do que eu preciso sem negligenciar os meus deveres? Cansaço, sobrecarga, meus irmãos. Mas se tem uma coisa que Deus premia na palavra, é obediência. Se você deseja ser obediente, Jesus Cristo alivia a nossa sobrecarga com 2 atitudes. A primeira, versículo 28: venham a mim. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que a obediência a Deus é simplesmente uma questão de fazer o que está escrito na palavra. E é isso mesmo. Só que tem algumas coisas que a gente lê na palavra e a gente não consegue cumprir de imediato, porque é difícil, porque nos causam riscos. Não digo assim que a gente não entende, a gente sempre entende, mas a gente às vezes não encontra um meio de cumprir aquilo. Eu lembro de uma vez que eu estava ouvindo uma professora de escola dominical falar aos seus alunos assim: vocês deveriam, no intervalo lá da escola, quando você tem aquela janela entre uma aula e outra, vocês poderiam levar a Bíblia na escola e ler com os amigos. Só que às vezes a sua escola não permite.
Aí a gente tem que pensar. Se a escola não permite, você não leva. Mas se a escola permite, você leva. Eu pensei, essa fé não tem cansaço nem sobrecarga. Você já pensou? Eu não posso testemunhar na minha escola porque o diretor não permite. Então, ótimo, beleza. Agora, o cristão, meus irmãos, é diferente. Ele diz, não, se eu não posso fazer na escola, eu tenho que pensar numa outra forma. O que eu faço? Será que eu vou reunir do lado de fora? Será que eu vou levar para minha casa? Esse é o tipo de coisa que Jesus está falando aqui. E Jesus, meus irmãos, estende a sua mão bondosa a todos aqueles que querem honrá-lo com a sua obediência. Você está procurando uma forma de obedecer a Deus sem negligenciar nada? Jesus diz assim, venham a mim e eu alivio vocês. Venham a mim, peçam a minha ajuda, peçam o meu conselho. Meus irmãos, nós estamos vindo de uma comemoração que é o Natal, na qual a gente sempre lembra daquelas palavras que Isaías proferiu muitos anos antes da vinda de Cristo. E vocês se lembram daqueles títulos divinos lá do capítulo 9? Qual que é o primeiro? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Isso é incrível. Nós temos um Deus que se encarnou, viveu aqui no meio dos nossos problemas, no meio dos nossos contextos, e não pecou uma vez sequer. Nem por omissão, nem por ação, nem por pensamento, nem por nada disso. Você que é cristão, você acha isso maravilhoso. Você fala assim, como é que Jesus, tendo as mesmas coisas que a gente tem, vivendo os mesmos desafios que a gente vive, conseguiu não pecar? Jesus disse, quer saber? Vem até mim, aprenda comigo, pegue na minha mão, eu quero ensinar você. Meus irmãos, às vezes eu vejo algumas discussões sobre como ser cristão no século 21, e uma vez eu estava meio de paciência esgotada de falar sobre esse assunto, porque tem algumas pessoas que insistem, que a fé cristã no século 21 é diferente dos séculos anteriores, e uma vez eu estava meio assim, como dizem os jovens, poucas ideias, e me perguntaram isso, como é que a gente vive o evangelho, pastor, no século 21? Eu disse, do mesmo jeito do século 1, do século 2, do século 3, do século 10, não mudou nada. A gente não canta o hino da mocidade que fala que o mundo muda, mas Cristo não? Então, se você acredita nisso de verdade, você precisa ir até o Senhor e encontrar nele o alívio que você precisa. Não tente resolver as coisas só com o seu raciocínio, porque quando a gente tenta fazer isso, a gente desiste rápido, a gente fala assim, não consegui resolver isso, portanto, deixa isso para lá. Deus não quer que você deixe nada para lá, meu querido irmão. Deus não quer que você deixe nenhum desafio da vida cristã para lá. O que Deus quer é que você vá até Ele e aprenda com Ele. E vá até Ele para ser aliviado. E eu acho que está faltando isso no nosso meio, meus irmãos. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver, a gente simplesmente deixa para lá. Hoje cedo, por exemplo, eu estava ouvindo aqui os nossos irmãos presbíteros e o reverendo Marcelo destilando a sua sabedoria. E aí veio aquela pergunta que eu achei maravilhosa, E se o dinheiro do dízimo for oriundo de uma coisa ilícita? Como é que a gente vai saber? Olha, meus irmãos, eu nunca me vi nessa situação, não, mas enquanto os irmãos estavam falando ali, eu me lembrei de uma ocasião em que isso aconteceu no livro de Atos, no capítulo 5. Chegou lá uma oferta depositada aos pés do apóstolo Pedro. Ele simplesmente disse, esse dinheiro você faz o que você quiser com ele, mas você não vai depositar ele aqui. A minha pergunta sempre foi, como é que Pedro sabia da origem ilícita desse dinheiro, não é? Dinheiro é dinheiro. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, estava tão presente na vida daquela igreja, que parece que o cheiro do pecado que emanava daquele saquitel de dinheiro, parece que infestou o ambiente, e Pedro falou, eu não vou aceitar. E eu realmente acredito, meus irmãos, que quando nós somos orientados por Deus, com a vontade de obedecer, a gente começa a sentir o cheiro do pecado à distância. A gente diz, eu não faço isso, eu não vou por ali, eu não aceito isso. E hoje que nós vivemos uma época tão tolerante, em que a gente tem que aceitar tudo, o que nós precisamos é desse farejar santo, que o Senhor certamente dá a quem se aproxima dele. Quer obedecer, vem até ele, e você vai ser aliviado. As coisas que assaltam a sua consciência
perdem a força, porque o Senhor, que conhece o seu coração, vai te dar o que você precisa para você obedecê-lo. Isso é maravilhoso. Quando tem pessoas querendo obedecer a Deus, meus irmãos, Ele revela o que nós precisamos saber de uma maneira maravilhosa. Tudo que nós precisamos fazer é ir até Ele. Eu quero confessar para vocês uma outra coisa. Eu sempre confiei muito, meus irmãos, no meu raciocínio, na inteligência que Deus me deu, na experiência que Deus me deu. E a cada ano, na minha jornada ministerial, que esse ano completou 12 anos, eu me deparo com um desafio que eu não sei resolver. Eu lembro que, ao relatar as experiências que eu vivi aqui para os meus irmãos lá de Poços de Caldas, o pessoal falou assim: nossa, pastor, você veio calejado, hein? Eu falei: nem falem, gente. Adivinha o que aconteceu? Um problema que a gente não conseguia resolver, de jeito nenhum. E eu pensava: rapaz, e eu achando que eu sabia tanto, e eu achando que eu sabia de tudo, eu achando que eu já tinha vivido tudo que eu poderia viver, o que é que Deus faz? Uma situação que eu não sabia resolver. Qual foi a única coisa que deu para ser feita naquele momento? Lê a Bíblia, lê a Constituição da igreja, pede conselho para os amigos. No final das contas, o que sobra é um joelho no chão, é uma boca no pó, e aquela oração de confissão que é assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me alivie. E Jesus faz uma promessa, meus irmãos: eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa. Se você está assim, você vai pedir ao Senhor o alívio que você precisa, e você vai conseguir. Louvado seja o Senhor por isso. Segunda coisa que a gente aprende, então, em relação a isso, meus irmãos, é que Jesus agora fala, do versículo 29, de tomar o jugo e aprender dele. Jesus sempre usa esse termo, aprender, num sentido bem interessante. Ele diz assim: para aprender comigo você precisa fazer coisas antes. Você não é simplesmente sentar e me ouvir, mas você também precisa agir para mostrar o quanto você quer aprender. E aí nós vamos nos lembrar, por exemplo, daquele texto famosíssimo de Marta e Maria. Meus irmãos, como é que Maria aprendeu de Jesus? Maria ficou sentadinha, o pau quebrando lá com Marta na casa, e Maria ali sentadinha, ouvindo. E aí, se você acha que isso é fácil, deixa eu só te dar um exemplo. Se você é uma pessoa assim muito executora, você é daqueles de mão na massa, sabe? Ficar ouvindo é uma coisa que dá até um desespero em você, eu sei disso. Você ouve os sermões falando assim: tá, o que eu preciso fazer? Porque eu quero fazer. Mas com Jesus Cristo, meus irmãos, não é o que fazer, mas é aprender. É entender que no processo de amadurecimento da vida cristã, não é simplesmente fazer alguma coisa, mas é Jesus dizendo assim: o que você mais precisa agora é achar um descanso para a sua alma, e você só vai conseguir isso se você aprender de mim. Olha que coisa impressionante. Nós somos assim, né, meus irmãos? A gente sempre quer fazer alguma coisa para ajudar alguém. A gente sempre quer tomar alguma coisa dos nossos ombros, encher a nossa mochila e poder dizer: eu fiz, eu trabalhei, eu ajudei. Mas o que Jesus está dizendo que ajuda a gente a achar um descanso para a nossa alma, meus irmãos, é aprender. E sabe o que Jesus quer ensinar para você? Aí você diria: tanta coisa. Mas eu acho que nesse versículo ele diz aqui uma coisa muito preciosa, que eu entendo é isso que é importante para nós hoje. Jesus justifica o aprendizado dele dizendo assim: ó, eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, se tem uma coisa difícil para a gente que é pecador, é ser manso. Porque a gente sempre acha que ser manso é ser bobo, é deixar as pessoas pisarem na gente, é deixar as pessoas falarem o que quiserem e a gente não retrucar. Mas ser manso não tem nada a ver com isso. Inclusive, para dar um exemplo para vocês, a Bíblia fala que o homem, depois de Cristo, obviamente, né, mais manso que já pisou nessa terra foi um homem chamado Moisés. E a Bíblia fala que esse Moisés, num certo momento, chegou diante de Deus e falou assim: ou
o Senhor risca o meu nome do livro da vida, ou o Senhor acaba com a gente aqui, porque eu não aguento mais esse povo. Esse homem chamado Moisés, meus irmãos, fez isso diante de Deus. E Deus ofereceu para ele algo parecido com o que Jesus está falando aqui. Ele falou assim: eu acho que eu vou adiante de vocês. Eu vou na frente. Deixa eu preparar o caminho de vocês, senão vocês não saem daqui. E foi isso que Deus fez. Ser manso, meus irmãos, não tem a ver com você ser passivo, com você ser, como diz no popular, né, um banana, mas tem a ver com você ser uma pessoa que sabe sentar e ouvir, que é o que Jesus está pedindo aqui. Quantos de nós, essa aqui é uma coisa excelente. Uma vez, meus irmãos, o meu chuveiro deu um problema lá, e eu nunca tinha trocado resistência de chuveiro na minha vida antes. Tanto que eu achava que era aquela resistência redondinha ainda, antiga demais, que tinha que desmontar. E aí eu escrevi lá no YouTube assim: como trocar resistência de chuveiro. Eu achei um vídeo de 30 minutos. Pergunta se eu assisti os 30 minutos. Não. Eu lembro até hoje que isso não foi hoje, tá, irmãos? Hoje eu já sei trocar resistência. Estou falando assim, quando eu não sabia, eu lembro que eu abri esse vídeo assim e o cara colocou lá uma vinhetinha bonita, falou assim: oi, meu nome é fulano, eu sou eletricista há não sei quantos anos, eu moro não sei aonde, eu tenho tantos filhos. Foi se apresentando assim, e eu pensando assim: tá. E cadê a lição? O que eu preciso fazer? E aí o negócio estava lá no final do vídeo assim. E aí foi interessante que eu peguei assim o cursorzinho e fui até o fim, quando ele falou assim: ó, faça isso. Aí eu disse assim: aí pronto, vou fazer isso. Só que eu me lembro até hoje, meus irmãos, eu fui comprar a resistência, eu cheguei em casa, e aí eu tentei fazer o que o cara disse que teria que ser feito, e eu não consegui. Porque eu acho que eu girei o chuveiro para o lado errado, e ele não abriu. Tive que assistir o vídeo de novo, com paciência, até aquela parte que eu pulei, eu tive que assistir para aprender. E aí eu me lembro que essa foi uma grande lição para mim. Falei assim: eu não sei. Então não adianta alguém falar e chegar assim: faça isso. Porque eu não sei. Eu preciso aprender, preciso ver alguém fazendo, preciso ter a experiência de assistir alguém fazendo. E na vida cristã é exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente sai da igreja assim, energizado com o poder de Deus e fala assim: pode vir o primeiro desafio que for e eu vou reagir do jeito que a palavra de Deus manda. E isso não acontece, meus irmãos. Isso não acontece. Eu vou também aqui, já que aqui estamos em casa, abrir o meu coração para vocês e dizer: se para você o ano de 2024 foi um ano maravilhoso, cheio das bênçãos de Deus, Deus seja louvado. Mas para mim e para minha família não foi. Nós tivemos perdas, nós tivemos dores, decepções muito sentidas. Os irmãos imagino que devem saber do que eu estou falando. E quando a gente ouvia a palavra de Deus falando assim, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, que Deus é o alívio do nosso coração, era muito difícil encontrar esse alívio. Muito, muito, muito difícil. Porque parecia que aquelas palavras, elas batiam e voltavam assim. A gente não encontrava uma maneira de aceitar tudo aquilo que estava acontecendo, que aconteceu e que a gente não sabia como é que ia acabar. E esse é o momento de sentar, meus irmãos, e aprender. Todos nós precisamos disso, e eu creio que esse ano Deus fez isso comigo e com a minha família. Porque num momento assim que a minha cabeça estava... Eu não conseguia encontrar as soluções. Bem naquele momento eu me lembro que naquele dia eu voltei para casa assim, cheio de coisas que eu estava pensando. E foi exatamente no dia que a Lorena me contou que ela estava grávida do nosso segundo filho, da nossa menininha. E a minha pergunta foi assim: gente, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E é naquela hora que a gente sente o abraço de Deus falando assim: calma, eu vou ensinar você. Assim como até agora vocês puderam aprender comigo e passar comigo por esse período, agora vocês vão aprender mais uma lição comigo. E tem sido assim até hoje, meus irmãos. E é isso que eu acredito que é importante. A mansidão é essa atitude de se render a quem Deus é
e ser capaz de aprender com ele. Aí vem também a humildade de coração que Jesus fala. Se tem coisa importante, meus irmãos, é isso na vida cristã. É você entender que você não sabe tudo, que você não tem noção de tudo e que você precisa aprender lições. E se você ainda assim não se acha manso e não se acha humilde, a minha orientação para você é: peça ao Senhor mansidão e humildade. Curiosamente, 2 dos frutos do Espírito, porque senão você não acha descanso, você não aprende. Você vai continuar sobrecarregado, achando que sabe, achando que conhece, achando que faz tudo, que soube de tudo e que se diverte com tudo. Você que é um leitor ávido da Bíblia, de livros muito bons, você que é uma pessoa que sempre se viu como alguém estudioso da palavra, isso aqui é para você também. E para você que acha que nunca precisa estudar nada, que na vida a gente só tem que ir fazendo, isso também é para você. Não tem outra forma, meus irmãos, de encontrar descanso a não ser aprendendo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí Jesus finaliza esse discurso dizendo assim no versículo 30: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é difícil entender o que Jesus está querendo dizer aqui, porque se ele está falando da cruz, por exemplo, de forma alguma a gente pode dizer que isso foi suave ou muito menos leve. Não tem nada a ver. Do que será que Jesus está falando aqui? E eu acho que a explicação para isso não é outra a não ser o seguinte: esse caminho, meus irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos trilhar, é um caminho que ele já trilhou e que ao final da trajetória ele já sabe qual é, porque ele está lá. Então, quando Jesus fala de jugo suave, de fardo leve, ele está dizendo justamente o seguinte: pode parecer difícil ser obediente, mas façam isso, porque comigo deu certo. Eu estou olhando vocês do ponto de chegada. Eu estou olhando vocês daqui, ó. Eu sei que dá certo. Venham até mim e façam isso, porque vocês vão ver que com vocês vai dar certo também. Com vocês também vai funcionar. Por isso, meu querido irmão, se o seu ano, como o meu ano, foi um ano de tristezas, foi um ano de luto, no sentido literal mesmo da palavra, foi um ano de decepções, se existe uma promessa de Deus para o nosso coração, é o seguinte: confie no Jesus Cristo, que diz que no final tudo vai dar certo. Tudo isso é um caminho para nós aprendermos o que é necessário nessa vida. E se você é daqueles que esse ano teve um ano assim bom, cheio das bênçãos de Deus, cheio de coisas boas para contar, o meu desejo é que isso não desvie você desse propósito santo de constante aprendizado com o Senhor. No livro de Provérbios, Salomão faz uma oração que é assim: eu pedi para Deus nem muita pobreza para eu não blasfemar, e nem muita riqueza para eu não me esquecer do Senhor. Salomão diz: alguma coisa no meio disso para mim está bom. E eu acho que é isso que nós devemos olhar em consideração, não é? Para poder cumprir aquilo que Jesus está falando aqui. Então, para nós resumirmos, meus irmãos, obediência cansa. Tentar ser obediente nesse mundo cansa. Mas Jesus Cristo nos convida a ir até Ele para nós sermos aliviados e para aprender com Ele, para encontrar descanso para a nossa alma. Como Martinho Lutero disse, a gente não sabe o que nos espera no ano que vem, mas a gente conhece o nosso guia. Então nós vamos porque Ele vai junto conosco, aprendendo com Ele, descansando nele, e aquilo que nós não soubermos, o Senhor é paciente o suficiente para nos fazer assentar e aprender com Ele. Que nós tenhamos esse coração grato, manso e humilde de coração. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.